Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto. A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Reflexão Bíblica. A nossa intenção, como sempre, é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de ânimo nesse período que nós estamos assim sem nos encontrar nas nossas reuniões, nos nossos templos, e através desse programa nós levamos até você uma palavra de Deus ao seu coração. Então chame aí a sua família, se reúna aí na sua sala e vamos ouvir um louvor abençoado e logo depois retornaremos para trazermos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer
Muito bem. O texto da nossa meditação nesta noite é segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Nesta oportunidade, eu queria, em breves palavras, traçar aqui a biografia deste homem, desse general de guerra, desse homem conceituado chamado Naamã. E quero apresentar aqui alguns aspectos de sua vida. Primeiro, quem foi Naamã? Bem, o texto ele nos mostra com riquezas de detalhes. Primeiro, Naamã, ele foi um homem grande, de grande importância militar para o seu país, a Síria. O texto vai dizer, na parte A do versículo 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Então Naamã, ele era um general de guerra, ele que comandava as tropas da Síria quando esta saía para pelejar contra as outras nações. E só para ficar aqui bem frisado, né, a Síria era uma das grandes potências militar naquela época. Então, só para vocês terem uma ideia, para vocês fazerem uma conotação, lembra de Jonas, quando Deus levanta Jonas e manda Jonas ir a Nínive para pregar a palavra, a pregar a mensagem de Deus, a profecia de Deus, e Jonas, ele quando percebeu que era Nínive, que Nínive era a capital da Síria, e Jonas, ele pegou o sentido ao contrário, ele foi para Tarsis. Então vejam que até o profeta ficou com medo de ir para a Síria. Tremenda era aquele país, e eles eram muito rigorosos, e eles eram muito temidos naquela época. E Naamã era um dos principais generais de guerra daquela nação. Outra coisa é que o texto vai dizer que Naamã era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Isso significa que Naamã tinha um grande poder político. Naamã não somente ele era um estrategista de guerra, mas Naamã ele era um homem da política, ele era um homem da realeza. Ele tinha entrada e saída perante o rei de uma forma muito comum. Então o texto vai dizer que ele era um homem de muito conceito diante da corte, diante do rei. E no caso, a gente percebe que ele era um homem totalmente voltado para a política, era um homem completamente envolvido na política do seu país, e ele era uma pessoa completamente conceituada pelos nobres. Mas o texto fala mais. O texto vai dizer que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Veja bem, era ele herói de guerra. Você pode reparar que quando há um herói de guerra, toda a nação fica lisonjeada com essa pessoa. Então Naamã também, ele era um homem que tinha uma honra popular. As pessoas gostavam de Naamã. Se fosse nos dias de hoje, as manchetes dos jornais só daria Naamã. Naamã talvez estaria estampado em chapéus,
em caneta, talvez no para-brisa dos carros. Naamã era muito popular. A população da Síria tinha Naamã como herói de guerra. Só que o final do versículo 1 que nós lemos fala tudo isso, porém, diz assim: porém, era leproso. Veja que Naamã, ele tinha todos esses conceitos, ele era uma pessoa importante na área militar, ele era uma pessoa potencialmente forte na política, ele era uma pessoa popular, porém ele era um homem leproso. E aí a gente passa para o segundo aspecto da vida desse homem, que é a sua doença. A lepra, nesta época da história bíblica, ela não tinha cura. Assim como o coronavírus ainda não tem cura. Enfim, então a lepra, ela era uma doença terminal. E a lepra, ela traz algumas consequências, principalmente nessa época aqui, onde não havia remédio, onde não havia tratamento, não havia cura. Que tipo de consequências a lepra trazia para as pessoas nessa época? Em primeiro lugar, a lepra ela separava as pessoas. Na nação de Israel havia o Vale dos Leprosos, aonde quando uma pessoa era detectada com essa doença, era obrigatório dessa pessoa ir e ficar lá no Vale dos Leprosos, longe da família, longe dos amigos, longe da sociedade. E veja bem que Naamã, apesar dele estar leproso, ele continuava como sendo um herói de guerra, uma pessoa fortemente política e uma pessoa popular. Mas a lepra, ela também causa algo muito interessante, que é a insensibilidade. A pessoa que é leprosa, segundo os comentaristas, segundo os estudiosos, a lepra deixa a pessoa insensível. A pessoa, ela fica fria, desumana, ela fica indiferente. Uma pessoa leprosa, quando ela começa a sentir os sintomas no seu corpo, há um abalo psicológico na vida dela, que ela passa a ficar insensível para qualquer coisa. É uma pessoa que fica indiferente para as coisas. É indiferente o dia, é indiferente a noite, é indiferente uma comida gostosa, é indiferente um pássaro voando. A pessoa está leprosa, ela está insensível, ela está fria. Outra consequência interessante de quem contraía essa doença da lepra é que a lepra provoca marcas. A lepra era uma doença que as pessoas iam se desfigurando, a pele se desfigurava, pedaços do corpo caía no chão. A pessoa ficava com marcas para sempre, para a vida toda com essa lepra. A lepra é uma doença que deixa marcas para a vida toda. E por último lugar, a lepra, ela é muito contagiosa. Olha que interessante, Naamã, ele tinha acesso ao rei. Naamã, ele passava na rua, as pessoas saudavam Naamã, talvez Naamã na sua comitiva, num cavalo bonito, e as pessoas saudavam. Eu fico imaginando as pessoas querendo colocar a mão em Naamã, e as pessoas querendo chegar perto de Naamã, mas no fundo, Naamã, ele tinha uma doença contagiosa. As pessoas não percebiam, as pessoas não viam, talvez por conta da armadura, talvez daquelas roupas, da indumentária que eles usavam, mas no fundo, quando Naamã, fico eu imaginando, quando ele chegava dentro de casa e ele tinha que tirar toda aquela roupa, toda aquela pompa, e ali ele se revelava, talvez olhando no espelho, se lá tivesse um espelho, na verdade, o homem que estava por detrás de toda aquela fama, de
toda aquela pompa, de todo aquele poder, de toda aquela popularidade. No fundo, Naamã era uma pessoa fria, uma pessoa indiferente, uma pessoa que tinha, na verdade, um sentimento terminal, porque a lepra levava as pessoas à morte. Só a esposa dele para observar. Com certeza, esse homem não chegava bem em casa, porque através de tantos aplausos, apesar de tantas condecorações que aquele homem recebia, eu fico imaginando o peitoral da farda de Naamã, com certeza era recheada de medalhas, de honra ao mérito, mas em casa ele era uma pessoa rude, em casa ele era uma pessoa triste, em casa ele era uma pessoa que estava a cada dia morrendo por causa da lepra. E na verdade Naamã, ele vivia mais de aparência, ele era uma pessoa que vivia por conta da sua reputação. E o que mais me chama a atenção em tudo isso é que o nome Naamã significa agradável. Olha que interessante. Quando esse menino nasceu, o seu pai e a sua mãe olharam para ele e falaram assim: esse menino vai ser uma pessoa agradável, ele vai agradar as pessoas, ele vai agradar os amigos da escola, ele vai agradar os professores, ele vai agradar o seu patrão, ele vai agradar o rei. E realmente ele era uma pessoa agradável, ele era uma pessoa de reputação muito, muito lisonjeada, mas a Bíblia fala que ele tinha um porém, ele era leproso. E eu fico imaginando que muitas pessoas hoje são assim, pessoas que têm uma reputação invejável, que têm um diploma muito bom, uma conta bancária, né, bem forte, a pessoa que tem um poder de persuasão, uma eloquência, uma pessoa que tem conhecimento, porém, todos nós temos um porém. Talvez você que está me assistindo nessa noite, você tenha um porém na sua vida. E eu quero dizer que toda a sociedade e todo mundo tem um porém. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pastor Davi, o rei Davi, disse certa vez: em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado é pior do que a lepra. O pecado, ele é o grande mal que afetou a humanidade. As pessoas podem ter riqueza, as pessoas podem ter fama, as pessoas podem ter reputação, as pessoas podem ter eloquência, as pessoas podem ter diploma, as pessoas podem ter dinheiro, as pessoas podem ser fortes politicamente, mas sempre haverá na alma dessa pessoa um porém. Assim era Naamã. Mas um terceiro aspecto da vida dele que eu queria compartilhar com vocês é que Deus agiu com provisão na vida de Naamã. O texto vai nos falar no versículo 2 e versículo 3 do capítulo 5 que nós lemos. O texto vai dizer assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que interessante, olha como Deus age. Amados, certa vez que a Síria saiu para pelejar contra Israel, os soldados levaram para a Síria uma menina, e o texto não fala a idade dessa menina. Os estudiosos bíblicos falam talvez de uma menina de 13 a 17 anos, e ela ficou como escrava dentro da casa de Naamã. Era uma menina israelita, uma menina que estava longe de casa, longe do seu país, mas ela não estava longe do seu Deus. E essa menina que estava como escrava na casa de Naamã, ao serviço da esposa
esposa de Naamã olhava todos os dias aquele homem com aquela comitiva chegando na sua porta, e quando chegava em casa, aquele homem jogava aquela armadura para o lado, jogava a bota para o outro, capacete para o lado, aquele homem mal-humorado, aquele homem, eu fico imaginando como aquilo, a pele dele coçava por debaixo daquela armadura. Com certeza aquele homem, ele não era bem com a esposa, ele não era bem com os filhos, e aquela menina como escrava observava todos os dias, e nós sabemos que o escravo não tem direito de falar, o escravo não tem direito de saber de nada. E aquela menina, ela coloca a sua vida em risco ao ponto de chamar sua senhora e falar: olha, já é demais. Eu tenho visto o sofrimento da senhora, o sofrimento desse homem. Lá fora esse homem é importante, lá fora esse homem todo mundo aplaude ele, lá fora todo mundo quer ficar perto dele, lá fora todo mundo quer, na verdade, sair junto com ele para a peleja, mas aqui dentro ele é uma pessoa rude, é uma pessoa mesquinha, ele é uma pessoa fria, é uma pessoa indiferente, ele não está nem aí para a senhora, ele não está nem aí para a sua casa, ele não está nem aí para as coisas. Olha, pudera esse homem estar lá no meu país, porque lá tem um homem de Deus, um profeta, que saberia como curar essa lepra. A esposa de Naamã não pensou duas vezes. Convenceu o marido a pegar autorização do governo da Síria para ir até Israel. E ele vai com a sua comitiva e chega lá na autoridade máxima de Israel. Ele chega lá perante o rei de Israel. O rei de Israel fica com medo, começa uma correria da sala para a cozinha. Naamã fala: calma, eu não vim para pelejar. Eu vim debaixo de uma palavra de uma menina que me falou que aqui no seu país tem um homem, um profeta, que saberia como me livrar do mal que eu tenho passado. E aí indicaram ele a casa de Eliseu. E eu fico imaginando, eu fico aqui e como aquela comitiva que tinha carros, que tinha ouro, que tinha um monte de cavalos e pessoas, bandeiras levantadas do país da Síria, e chega na casa de um homem simples e alguém bate naquela porta, e Geazi, o moço de Eliseu, vem até a porta, abre a porta. Quando vê toda aquela comitiva, Geazi, ele bate a porta e sai correndo e chega lá para Eliseu: Eliseu, Naamã, o comandante, o famoso, o grandioso Naamã está aí na porta. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu fala assim: eu sei. Fala para ele, se ele quer ser curado da sua lepra, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E esse é um outro aspecto da vida de Naamã, a cura da sua enfermidade. O versículo 10 ao versículo 13 vai nos falar sobre isso, que diz assim: então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Naamã, acostumado com a religiosidade do seu país, a oferecer oferendas aos deuses, que na verdade não eram deuses, eram demônios. Ele pensava que isso ia acontecer.
quando ele chegasse na casa de Eliseu, ele pensava que Eliseu ia chegar ali, talvez ia dar um banho de pipoca nele, talvez ia benzer ele, talvez ia fazer alguns conjuros com ele, e ele pensou, ele falou mesmo, eu pensei que esse moço ia vir aqui fora, ia levantar suas mãos, invocar o seu Deus e ser curado, mas me manda eu mergulhar nesse rio, num rio desse aqui, sujo. No meu país tem rios maravilhosos, tem rios cristalinos. E os próprios servos de Naamã falaram, meu rei, desce um pouco do pedestal. Ah, amados, tem muita gente que precisa descer um pouco. Tem muita gente vivendo de aparência. Esse mal que está acontecendo no país, esse mal que está acontecendo no Brasil, no mundo, é hora de muitas pessoas descerem do pedestal. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos sentenciados a ficar dentro de casa até as autoridades nos dizer o que nós devemos fazer. Nunca imaginávamos passar por isso. É hora de nós voltarmos para o Senhor. É hora de nós nos humilharmos diante do Senhor. Não é hora de criticar A, B ou C. Não é hora de ficarmos procurando soluções. É hora de nos humilhar. A Bíblia fala, humilhai-vos na presença do Senhor. Amados, Naamã precisou se humilhar, ele precisou se quebrar, tirar toda aquela roupagem, aquela imagem que ele tinha, para poder ser curado. E o texto vai dizer que Naamã, ele se humilhou. Naamã, ele se humilha e ele desce naquela água e ele ali mergulha 7 vezes. E o texto vai dizer, versículo 14, vai dizer assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ele se humilhou. E ele obedeceu à voz do homem de Deus. E ele mergulhou 7 vezes. E quando ele voltou do 7º mergulho, a pele dele não tinha mais nenhuma marca. A pele dele não tinha mais aquela cor branca, aquele cheiro horrível. A pele era como de uma criança. Naamã, como se ele nascesse de novo. Ah, meu amado. Quando nós nos humilhamos perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando nós obedecemos a sua palavra e aceitamos a Ele como o único suficiente Salvador, a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós nascemos de novo. Quem está em Cristo nasce de novo. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, não somente tem uma restauração física, mas tem uma restauração na alma. Talvez o seu físico esteja perfeito, talvez sua aparência esteja perfeita, talvez você esteja muito bem, mas você tem algo dentro da sua alma que está enferma, que é o pecado. E o pecado, ele marca a pessoa, o pecado deixa a pessoa insensível, o pecado deixa a pessoa, contagia outras pessoas, o pecado leva a pessoa à morte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido. Naamã estava perdido, Naamã estava sentenciado à morte. Mais cedo ou mais tarde, Naamã ia para a cova, mas Deus entrou com provisão na vida desse homem através de uma menina. Quem sabe Deus está entrando com provisão na sua vida através desse simples programa nesta noite. Deus quer salvar você, Deus quer restaurar você, fazer você uma nova criatura, como fez com Naamã. E olha o que aconteceu com esse homem. Olha o que aconteceu, olha a transformação que houve em Naamã. Um homem cheio de pompa, um homem cheio de riqueza, um homem cheio de aplausos. Agora esse homem, ele sai da água como uma criança.
a pele limpinha. E olha a declaração dele, versículo 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Ele glorificou, mais do que limpo, mais do que restaurado, ele viu que na terra de Israel, o homem de Deus, o Deus de Eliseu, tem todo o poder. Ele falou: nunca mais oferecerei holocausto a Deus nenhum, porque senão o Senhor dos exércitos, o Senhor criador dos céus e da terra. Eu fico emocionado com essa história, porque Naamã, ele foi um homem que Deus teve que quebrar ele e jogar ele no chão praticamente para restaurar e para que ele agora possa voltar. Diz o texto que ele levou terra de Israel para a Síria. E ele falou: nunca mais oferecerei holocausto a outro Deus. Nesta noite, através de um pouco da vida de Naamã, quem sabe, nesta noite, você também precisa descer as águas. A Bíblia fala que Deus é fonte de água viva. Quem sabe você, no fundo da sua alma, às vezes você tem muita reputação, você é uma pessoa completamente operacional, você é importante na sua empresa, você é uma pessoa que resolve as coisas, você é uma pessoa que todo mundo quer ficar perto, você é uma pessoa que na verdade, através de você, as coisas acontecem. Mas você sabe que no fundo, você precisa de algo na sua vida que não se preenche com aplausos, que não se preenche com dinheiro, que não se preenche com uma boa reputação, com um bom emprego, ainda que tudo isso seja muito necessário. Você precisa de Jesus. Esse vazio que tem dentro de você só vai completar quando você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, Naamã teve que se humilhar para que Deus pudesse exaltá-lo. Que bom que você esteve conosco durante esse momento. Eu quero deixar essa mensagem com você e dizer que, assim como Naamã, muitas pessoas precisam ser restauradas nesses dias. Os dias estão difíceis e precisamos nos voltar para o nosso Criador. Vamos orar mais uma vez. Se você aí onde você está, se tiver alguma enfermidade, seja ela no seu corpo, seja ela no seu psicológico, se você tem alguém na sua família que carece de oração, eu queria convocar você para orar comigo agora. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre com provisão, ó Deus, nessa família que está nos ouvindo, está orando conosco nesta hora. Assim como o Senhor entrou com provisão na vida de Naamã, ó Deus, eu creio que muitos Naamãs existem hoje no mundo, pessoas que precisam recorrer ao Senhor, mas acima de tudo pessoas que precisam se humilhar, ó Deus, pessoas que precisam, Pai, reconhecer que sem Jesus nós não somos nada, podemos ter tudo, mas sem Jesus não somos nada, porque a própria palavra do Senhor nos declara: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, meu Pai, Deus, toca nesse coração nesta hora, mais do que isso, toca nesse corpo, Pai, e repreenda, Pai amado, esta enfermidade que tem assolado esta vida. Ó Deus, eu te peço a cura, a restauração para essa família, para essa mãe, para esse pai, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar movendo, trazendo restauração, trazendo saúde, trazendo alegria, ó Deus amado, e que, ó Pai, haja
conversão, ó Deus amado, nesta noite. Que assim como Naamã, ó Deus, desceu e quando subiu, ele subiu uma pessoa completamente renovada. Assim, nesta hora, Pai amado, eu profetizo que haja salvação e renovação em cada casa, em cada lar que está me ouvindo nesta hora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Obrigado por esta oportunidade de estar com você. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.